Estamos de volta com o último bloco do programa Academia em Debate, hoje falando a respeito do Antigo Testamento, o Velho Testamento, a primeira parte da Bíblia, com o Dr. Daniel Santos, PhD em Antigo Testamento pela Universidade Internacional de Trinity, nos Estados Unidos. Dr. Daniel, uma das questões críticas na interpretação e no uso do Antigo Testamento é como se relaciona o relato da criação que nós encontramos no capítulo 1º e 2º do livro de Gênesis, vamos incluir até o 3º, né? Porque ali tem também o relato da queda do homem. Como se relaciona isso com as descobertas ou os postulados da ciência? Eu sei que a ciência muda muito, que o que hoje é dogma, amanhã não é, mas de maneira geral, nos últimos anos, pelo menos nos últimos séculos, dois séculos, tem tido essa tendência de entender que aqueles relatos não podem ser relatos verídicos, haja vista que a ciência aponta para uma outra origem do mundo e do ser humano. Como é que um estudioso do Antigo Testamento, que crê nesse livro como o senhor, olha para essa questão? É uma pergunta realmente interessante e eu, como estudioso do Antigo Testamento, como você colocou, eu olho, em primeiro lugar, o livro de Gênesis, ele não tem o interesse de engajar com a discussão científica. Então, partindo desse pressuposto, você não pode cobrar de um texto que não foi escrito com essa finalidade posturas num contexto de um debate acadêmico. Por exemplo, você pegasse uma bula de um remédio, vamos dizer, um remédio para dor de cabeça. Nele você encontra definições de dores de cabeça. Seria justo você definir o que é dor de cabeça baseado numa bula? Não. A bula não tem o propósito de definir dor de cabeça. Da mesma maneira, eu vejo o relato de Gênesis 1 e 2. É um relato focado em apontar a quem é responsável pela criação do ser humano. E, infelizmente, o texto bíblico ele não está interessado em responder essa pergunta. Se tivesse, talvez ele teria uma outra abordagem, o narrador ou a pessoa envolvida no registro daquele texto teria focalizado outras coisas que nós estaríamos interessados. Por exemplo, no relato do quarto dia da criação, existe uma sequência enorme de detalhes de por que cada astro era responsável por cada aspecto do dia e da transição do dia e da noite. Isso não é tão importante. Nós queríamos saber realmente como Deus criou o ser humano, mas parece que o relato não estava interessado nisso. Então, não temos como empurrar na parede o texto agora, porque ele está sozinho, ele não tem mais o seu autor para poder advogar, né, o que nós vemos como falha, como detalhes ausentes. Então, eu aprecio o texto naquilo que ele se propõe a dizer, e nisso ele o faz com excelência e com maestria, né, que é proclamar e identificar, apontar sem qualquer sombra de dúvida, né, o responsável pela criação do homem. Deus, como sendo o criador de todas as coisas, o autor daquilo que nós vemos e do que não vemos também. Exatamente. Né? Mas uma das questões que se levanta contra o Antigo Testamento, pessoas que querem considerá-lo como obsoleto e sem valor para hoje, é que ele é um livro onde se retrata um Deus violento, um Deus sanguinário, um Deus que manda o seu povo se engajar em guerras de conquista e nessa guerra eliminar povoações inteiras, inclusive mulheres e crianças. Um Deus que exige sacrifícios de animais, coisa que deixa aí os ambientalistas com o cabelo em pé, não é? E a ponto de que já no século II apareceu uma pessoa chamada Marcião, muito influente, que disse que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e perverso e que o Deus de Jesus Cristo era um Deus bondoso, era um Deus misericordioso e que eram, portanto, dois deuses distintos e diferentes. E Marcião queria que os cristãos não adotassem o Antigo Testamento por causa do Deus que, na interpretação de Marcião, ali se encontrava. Como é que nós poderíamos responder a isso? Essa é uma pergunta de uma semana de entrevista, né? Mas nós só temos alguns minutos. Vamos... eu sempre olho da seguinte maneira, Augusto. Eu vejo... É o mesmo Deus. Vamos partir dessa verdade. O mesmo Deus antigo é o mesmo Deus novo. E esse é realmente um mito, achar que
o do Novo é diferente do Velho. O Deus do Novo Testamento, vamos colocar assim, ouviu a súplica de Jesus dizendo, passa de mim esse cálice. Então não houve nem resposta e nem o cálice foi passado. No Antigo Testamento você vê um Deus que se prepara para destruir toda uma geração com dilúvio. E nessa ocasião específica você vê o narrador falando algo que até hoje eu não sei como que ele soube disso. Obviamente ele foi inspirado, mas ele diz que ao fazer isso pesou muito no coração de Deus. Então você vê o narrador, ele é capaz, pela inspiração divina, de captar que Deus não está simplesmente tomando deliberações, mas ele está fazendo com uma dor. Aquilo lhe pesa no coração. Então eu não vejo, especialmente quando você lê o relato do Antigo Testamento, a figura de um Deus extremamente violento, sem compaixão. Outra ocasião, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele não precisava, mas ele chega para Abraão e diz, Abraão, eu tenho algo para fazer daqui a pouco e eu queria compartilhar com você. O que você acha disso? E Abraão então entra numa conversa, num diálogo com o Senhor a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra e mostra então ali o pesar que Deus tinha em fazer aquilo. Então o Deus do Antigo Testamento nem é distante, nem é inacessível e nem insensível para essas destruições. Você citou aí várias coisas que nós precisaríamos de muito tempo para entrar em detalhes em cada uma delas. Né? Mas deixe-me então terminar com uma pergunta só. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão lá no coração do Antigo Testamento. Qual a relevância deles para nós hoje, cristãos, se os 10 mandamentos foram dados no Antigo Testamento? Mais uma vez, Jesus, mais do que ninguém, foi aquele que resumiu toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E ao fazê-lo, ele deu uma grande ideia interpretativa para os 10 mandamentos, que é uma estrutura composta de 10 palavras e que resumem 10 princípios extremamente importantes, mas que Jesus ele resume em 2. E baseado no resumo que Jesus fez, há sim a grande relevância e o valor contextual dos 10 mandamentos para a sociedade moderna, que é aprender a amar a Deus e ao próximo. Se não conhece a Deus, pelo menos ao próximo deveria amar. Então não há desculpa aí da relevância do texto do Decálogo para os dias de hoje. Muito bem. Esse é o programa Academia em Debate, nós estamos terminando aqui. Quero lembrar que a Universidade Presbiteriana Mackenzie costuma distribuir Bíblias aos calouros, aos nossos novos alunos. Todos que entram recebem uma Bíblia com o Antigo e o Novo Testamentos. E também na formatura, os nossos formandos recebem uma Bíblia especial, uma Bíblia preparada especialmente para eles. O nosso alvo e o nosso objetivo é ajudar na formação dos nossos alunos, não somente com alto nível acadêmico e preparo para o mercado de trabalho, mas também lhes dando um livro que através dos séculos tem sido usado para abençoar gerações e formar pessoas com uma visão completa da sua cidadania. Muito obrigado, Dr. Daniel Santos, pela sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para esse endereço aqui, academiaemdebate@mackenzie.br. Nós teremos prazer em responder. Até o próximo programa.